Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Devocional de hoje que tem o tema Deus pôs Abraão à prova. Nós estamos meditando em Gênesis, hoje dos capítulos 22 até o capítulo 24, e é óbvio que sempre que passamos pelo capítulo 22 de Gênesis, não há como sair desse capítulo ileso, né? Esse capítulo narra aquela experiência de Abraão, que inclusive é o tema, né, do nosso devocional, Deus pôs Abraão à prova, narra aquela experiência de Abraão quando depois de receber o filho que o Senhor o deu, a promessa que era Isaque, ele então é colocado à prova por Deus para ter que entregar ou sacrificar, né, o seu filho Isaque como oferta ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. Então, quando lemos esse texto, de fato, esse texto mexe muito com cada um de nós, e ele mexe porque nós temos aqui uma belíssima, uma maravilhosa expressão do Evangelho de Deus. Uma maravilhosa expressão evangélica, que é exatamente essa boa notícia, essa boa nova de que realmente Deus ele vai entregar o seu filho como sacrifício. Por quê? O que acontece aqui é uma espécie de antecipação do que aconteceu no Calvário. O que nós temos aqui é o que aconteceria anos e anos e anos depois, lá no Calvário, só que, obviamente, com personagens diferentes. Aí já não seria Abraão levando seu filho Isaque, mas seria o próprio Deus levando seu filho Jesus Cristo. E o desfecho também é diferente, porque aqui em Gênesis 22, no final, quem é sacrificado é um cordeiro, um animal. Lá no Calvário, quem é sacrificado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é sacrificado lá é o Filho de Deus. Então, nós temos a desfecho diferente, personagem diferente, mas, de fato, uma antecipação do que aconteceria, então, lá no Calvário, anos e anos depois. Algumas ponderações importantes nesse texto. A primeira ponderação que a gente tem que fazer aqui é que o texto começa dizendo no versículo 1, Deus pôs Abraão à prova. Deus que provou a Abraão. Nós não sabemos por que Deus provou Abraão, nós não temos evidências suficientes no texto para afirmar por que Deus colocou Abraão à prova, mas nós podemos afirmar algumas verdades. A primeira verdade que nós devemos afirmar é que nós não devemos tentar recriar a experiência de Abraão. Esse é um erro muito comum, esse é um erro muito singular, acontece com grande frequência, que é exatamente as pessoas tentarem recriar as experiências do Antigo Testamento. Recriar a experiência de Abraão é um erro muito comum. Tinha um jovem de uma igreja qual eu era membro alguns anos atrás, e ele era muito engraçado porque ele estava sempre tentando recriar algumas histórias da Bíblia, né? Então, quando estava acontecendo alguma coisa com ele, ele falava, não, eu tenho que dar 7 voltas aqui, como Josué deu lá em Jericó, porque aí as muralhas vão cair. Ele falava, né? Não, eu estou passando uma dificuldade que eu tenho que fazer como Moisés, eu tenho que colocar o cajado aqui para que o mar se abra, né? E ele ia assim tentando recriar algumas histórias da Bíblia como se aquilo fosse de fato acontecer. Então, a primeira verdade que a gente deve afirmar aqui, mesmo não entendendo por que Deus pôs Abraão à prova, e eu acho que o texto é tão claro, né, ainda que a gente tenta disfarçar um pouco, né, tenta livrar a cara de Deus, não foi Deus que pôs Abraão à prova, né? Assim, o texto fala, mas não é bem assim, não. O texto é claro, quem pôs Abraão à prova foi Deus. Quem provou Abraão não foi o diabo, não foi Satanás, não foi os seus asséculos, né? Quem provou Abraão não foi a sua carne, nem o mundo, nem o anticristo, ou qualquer... Não, quem provou Abraão foi Deus. O texto é claro, o texto não deixa dúvidas de que a prova partiu da parte de Deus e, como dissemos,
nós não sabemos por que Deus fez isso, qual o motivo que Deus fez isso, mas não devemos tentar ficar recriando a experiência de Abraão. Então você está passando alguma dificuldade, falando, não, eu estou igual a Abraão, Deus está me provando aqui. Não faça isso. A experiência de Abraão, ela foi uma experiência objetiva, aconteceu com Abraão, ela tem algumas coisas que nós podemos aprender, mas não significa que está acontecendo com você o mesmo que aconteceu com Abraão. Então, eu estou passando uma luta aqui, Deus está me provando como provou Abraão, Deus quer que eu entregue o meu Isaac, né? Quem é o Isaac na minha vida? Não faça isso, não fique tentando recriar as histórias da Bíblia, porque de fato não devemos fazer isso, não é saudável fazer isso, a Bíblia não nos orienta a fazer isso. Segunda verdade que a gente pode aferir desta prova que Deus fez aqui a Abraão é que a confiança em Deus é base do Evangelho. Essa é a segunda verdade. E aqui sim, talvez o ensino possa nos ajudar bastante. Em vez de tentarmos recriar a experiência de Abraão, é tentar perceber o princípio básico aqui. Qual era o princípio básico aqui? Confiança em Deus. Deus estava almejando, o propósito de Deus em tudo isso era que Abraão confiasse nele e não confiasse no filho, no Isaac. O Isaac, de fato, era a bênção de Deus, mas ele devia continuar confiando em Deus. Então, o princípio básico, o princípio elementar por trás de tudo na Bíblia, especialmente nesse texto, é confiança. Confiança em Deus, confiança no caráter de Deus, confiança na palavra de Deus, confiança no Evangelho de Deus. Então, nós temos que lembrar dessa segunda verdade. Então, primeira verdade, não tentar recriar as histórias da Bíblia. Segundo, confiança é a base do Evangelho. E uma terceira verdade aqui nesse primeiro ponto, que Deus pôs Abraão à prova, é que lutas e dificuldades são excelentes professores. Os puritanos já diziam isso, os homens da história da igreja diziam isso, os personagens da Bíblia afirmavam isso com as suas próprias vidas, e nós podemos conferir isso também nas nossas vidas. As lutas e dificuldades são excelentes professores. E talvez essa seja uma grande verdade aqui na experiência de Abraão, e também vai servir para nos indicar que lutas e dificuldades ensinam e são bastante didáticas, nós sabemos disso. Então, Deus pôs Abraão à prova, mas Deus também proveu o sacrifício. Eu gosto do versículo 13, porque diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Eu gosto disso porque aqui o Senhor proverá é Jeová Jirê. E algumas pessoas desavisadamente usam muitas vezes esse Jeová Jirê, Deus proverá, pensando em recursos financeiros. Mas o texto mostra que Deus proveu o sacrifício. Lembre-se sempre, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é esse Cordeiro Santo que Deus trouxe para o sacrifício. Quando a Bíblia diz Deus proverá, nós aprendemos que Deus proverá o Cordeiro para o sacrifício. Na verdade, Deus já proveu o Cordeiro para o sacrifício, e o sacrifício foi consumado lá no Calvário, quando Jesus Cristo é então entregue como Cordeiro Santo de Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Qual é a aplicação? Que nós não temos que sacrificar. O sacrifício é de Deus, o sacrifício é Jesus Cristo. Então nós não temos que sacrificar. E aqui é importante porque quando a gente fala de boas novas, não são todas as boas novas. Porque se todas as boas novas fossem o Evangelho de Deus, então uma boa notícia aí de que, sei lá, a cura do câncer foi descoberta, isso seria o Evangelho. Não. Nem todas as boas novas são o Evangelho. Existem as boas novas do Evangelho. E essa é uma boa nova do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho nesse caso? Que nós não precisamos mais sacrificar.
Essa é a boa nova. Eu lembro que há uns anos atrás eu compartilhei com o meu pastor, né? Não, pastor, tá difícil demais, tá complicado demais, pastor, que é isso? Tá muito difícil. E talvez ali no fundo eu queria que alguém, né, se condoesse com as minhas dores, né, me pegasse no colo e falasse, olha, coitadinho, está sofrendo tanto as dores da vida, as lutas da vida, etc e tal. E aí o pastor me ensinou algo tão precioso. Ele disse para mim assim, olha, nós temos um Deus que sabe exatamente como é sofrer. Ele falou assim, o que você está sofrendo? E aí eu fui enumerando, né, as áreas de sofrimento na minha vida, né? Eu me lembro de algumas, não de todas, porque de fato eram muitas. E é interessante porque hoje são apenas histórias. Naquela época era tão difícil estar passando por aquilo, mas hoje são só histórias que eu conto. E às vezes nem lembro de tudo, né? Mas uma delas era exatamente a questão do casamento, né? Eu falava, nossa, tá difícil porque o meu casamento tá muito difícil, minha esposa, não sei o que e tal. Aí o pastor falou para mim assim, Leonardo, Deus casou com a pior noiva possível. Ele casou com uma noiva rebelde, desobediente. Ele é prometido em casamento, né? Para uma noiva desobediente, rebelde, etc e tal. Então ele sabe exatamente o que você está sofrendo. Pode levar suas dores e lutas para ele, porque ele sabe exatamente o que é sofrer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que confiar em Deus às vezes é tão difícil, né? Falar como Abraão, Deus vai prover o sacrifício. Às vezes falar assim, não, Jesus é o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas na prática é muito difícil afirmar isso, e a gente sabe muito bem como que confiar em Deus às vezes é muito, muito difícil. E em terceiro lugar, então primeiro Deus pôs Abraão à prova, segundo Deus proveu o sacrifício, terceiro, Deus confirmou a promessa. Uau! Versículo 17 diz assim, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Uau! Impressionante isso. As promessas de Deus são objetivas e descritas na Bíblia. Eu falei sobre isso ontem, sobre a promessa de Deus, mas sempre que falamos aqui sobre promessas de Deus, é sempre importante destacar que as promessas de Deus são objetivas e estão descritas na Bíblia. As promessas de Deus subjetivas, né, aquelas dadas às vezes aí no momento de epifania, de oração e etc e tal, são promessas subjetivas, elas podem acontecer ou não, mas as promessas de Deus na Bíblia, elas vão se cumprir. Sabe qual é uma promessa que a gente às vezes esquece? Que Deus nos ama. É verdade, a gente esquece isso. Deus prometeu, Deus entregou o seu amor, Ele falou que nos amaria. Nós temos que confiar nessa promessa. Ele, além de falar que nos amaria, ele deu uma prova desse amor, que foi entregando o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Então não existe prova de amor maior do que essa, né? Deus não venceu um dragão e foi lá no alto da torre resgatar uma princesa apenas, não. Ele morreu por isso, ele entregou a sua própria vida por isso. Então, isso é importante demais, a gente tem que estar sempre atento a isso, as promessas objetivas, não se esqueçam disso. Promessas objetivas, porque às vezes pensamos que as promessas subjetivas são melhores. Não, as promessas objetivas são melhores. Medita nas promessas. Eu até ontem citei a história do jovem sem promessa, né? Que falou com o pastor dele assim, pastor, todo mundo recebe promessas aqui durante a oração, eu não recebo nenhuma promessinha, né? E aí o pastor falou com ele, você lê a Bíblia? O jovem falou, leio. Ele falou, então vai ler a Bíblia, lá está repleto de promessas de Deus para a sua vida. E de fato isso acontece. As promessas de Deus estão descritas na Bíblia. Bom, qual é a moral da história? Vamos caminhar já para encerrar. O nosso tempo está passando. A moral da história é muito simples. O sacrifício de Abraão foi um anúncio profético extraordinário do sacrifício do Filho de Deus. Aquilo que Abraão fez
ali sacrificando seu próprio filho, que no fundo ele não sacrificou, né, no final, mas era um anúncio do que aconteceria anos depois, o sacrifício do Filho de Deus em nosso favor. E essa é a moral da história dessa parte aqui da vida do nosso querido Abraão. E o desafio, a aplicação final, para mim e para você, continue confiando em Deus. Essa é sem dúvida alguma a melhor aplicação para esse texto. Continue confiando em Deus, continue mantendo a sua confiança em Deus. Tá difícil, tá complicado, tá enroscado, tô passando pela prova, tô passando pela luta, tô passando pela dificuldade, tô passando pelo momento bom, porque aqui eu não vou começar a pregar de novo, mas aqui Abraão estava no momento top, tava tudo certo, né? O filho tinha chegado, Isaac e tal. E aí, né? Nesse momento Deus colocou em prova. Então, continua confiando em Deus. Tá bom, tá ruim, tá complicado, tá maravilhoso, tá vivendo as promessas. Continue confiando em Deus. Confie em Deus sempre. Tá bom, pessoal? Vamos orar, né? Vamos orar, que hoje eu quebrei ali o meu protocolo de tempo, mas eu acredito que foi por um bom motivo aí. A gente tinha algumas coisas para falar, não é isso? Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração por esta palavra. Senhor nosso Deus, primeiro te agradecemos por esta palavra tão preciosa, pela vida, Senhor Deus, dos personagens bíblicos que servem tanto de exemplo para mim, servem de exemplo para os meus irmãos, mas principalmente nós queremos agradecer porque, de fato, o Senhor é o Jeová Jireh, aquele que proveu o sacrifício, aquele que proveu o cordeiro, e esse cordeiro foi morto em nosso lugar. Nós temos alguém que sabe exatamente o que é sofrer, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso nós podemos continuar confiando no Senhor, porque a nossa confiança não é vã. Confiamos em um Deus que é fiel e em um Deus que sabe exatamente como e o que são as lutas e dificuldades da vida. Nós te agradecemos por isso e o fazemos em nome do teu Filho, do teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.